Essa lâmina é de número 10801. Alguém está falando kit de lá? Então aqui, a gente está, vou colocar no menor aumento, a gente não consegue ter uma identificação perfeita aqui de que seja ruim. A gente só vai reconhecer um pouco melhor nesse aumento intermediário. Estruturazinhas aqui mais arredondadinhas, tá? Tem algumas delas espalhadas e envolvidas por outras estruturas arredondadas, um pouco menos eosinofílicas. Essas primeiras aqui são as estruturas chamadas de glomérulos. E o restante que vocês veem aqui são os túbulos renais, todos eles em vários cortes. Então a gente está falando aqui da região cortical do rim. Se a gente mudar um pouco o local, então por isso que é importante ver a lâmina por inteiro, né? A gente vai entrar numa região como essa, que os glomérulos não se fazem presentes. Então, a gente encontra aqui, em realidade, vários túbulos da porção final aí do rim. Então, nós estamos na porção de medular. Então, a lesão, ela é encontrada na região cortical, tá? Então, vou procurar um trecho. Então, a gente vai encontrar na região de córtex, onde estão presentes os glomérulos, né, como ponto de identificação. E aqui, a gente vê aqui, ó, vários túbulos, né, vários túbulos renais, aumentando um pouquinho mais. Esses túbulos renais, então isso aqui é um túbulo renal, esse é outro que está pertinho, esse outro, então a gente tem corte tangencial, a gente tem corte oblíquo, é claro, a gente tem vários cortes naqueles estruturas tubulares. E o que chama a atenção nessas estruturas tubulares? A gente vê uma série de vacúolos presentes dentro das células epiteliais, né? Então, dentro aqui desse epitélio que reveste, ó, com esses vacúolos clarinhos que preenchem aqui esse epitélio. Isso não é normal, não é típico do túbulo, tá? Ele é uma estrutura lisinha, que vocês não encontram esses vários vacúolos. Então, deixa eu ver se eu acho algum túbulo mais próximo do normal. O que seria mais próximo é essa coisa mais densa aqui, mais homogênea. Aqui a gente já começa a ver, ó, alguns vacúolozinhos. E tem alguns túbulos que estão mais intensamente vacuolizados. Então, esse é um processo degenerativo, cuja característica é o quê? A marcante presença aqui dentro dos túbulos de vacúolos. Não dá para a gente saber exatamente a natureza desse vacúolo, mas a gente descreve a lesão como uma degeneração vacuolar. Na verdade, assim, a gente não consegue fechar com toda a questão. O diagnóstico, nesse caso, eu vou deixar aqui nessa área para vocês, tá? Então, ó, tudo isso aqui... Essa degeneração vacuolar. São células do epitélio, né? Aqui, ó. Isso aqui, pessoal, essa é a estrutura de um glomérulo, tá? Esse é o tufo glomerular dentro, essa é a cápsula de Bowman, e aqui tudo que está ao redor da cápsula de Bowman são os túbulos renais. Contorcidos ou contornados proximais, não sei como é que vocês viram, proximais, distais, mas está aqui bem próximo ao glomérulo, são todos os proximais. Então, tudo isso aqui que vocês veem, todos eles são túbulos. E a lesão, predominantemente, ela é o quê? Tubular. Então, está envolvendo esse epitélio tubular. Lembrando que o epitélio tubular é um epitélio do tipo cúbico simples. Então, as células aqui, elas são todas ou parcialmente preenchidas por esses vacúolos no citoplasma. Tá? Então, em termos de descrição, então, ó, essa daqui é uma degeneração vacuolar, porém agora não é no rim, mas no fígado. Então, que elementos que a gente procuraria no fígado para a gente dizer, ou nesse corte histológico, para a gente dizer que é fígado? Não sei se
Não fede. E aí, o que a gente poderia dizer? Inicialmente não dá muito para a gente falar, assim, reconhecer tão bem, a gente viu que é bem homogêneo, bem compacto o órgão, né, o tecido. Vamos ver se a gente vai à caça de alguns elementos aqui que nos ajudem. O que vocês viram lá de histologia que dá para lembrar? Hepatócito. Bom, tá cheio aí. Eles não estão muito bem organizados em trabéculas, como vocês viram, ó. Tem um grande vaso aqui central. Quem é esse aqui? Veia centrolobular, exatamente. Então vamos atrás agora de um espaço forte. Vocês viram espaço forte ou tríade portal? Como é que é isso? Espaço forte. Espaço forte, também preciso. Aqui, ó, a gente está frente a um espaço forte. Então o que a gente tem aqui, ó? Um ducto biliar, uma arteríola e uma vênula. Então, pelo menos são os 3 elementos mais reconhecíveis. Tem mais um, na verdade, que aqui não está dando para ver, que é o linfático. Geralmente ele está bem fechadinho, a gente não costuma encontrar nos cortes histológicos. Então, isso aqui, ó, é um espaço forte. E o que são essas células que estão ao redor aqui? Algumas fazem uma coluninha, outras não muito. São os hepatócitos. E esse espaço entre os hepatócitos? São os espaços sinusoidais. Sinusoides. Tanto é que tem até algumas hemáciazinhas dentro. Então, aonde está a lesão? Isso aqui foi só para reconhecer o órgão, tá? Estou tirando aqui da zona de artefato. Deixa eu só mostrar. Então, ó, a gente começa a observar que esses hepatócitos, são esses conjuntinhos mais eosinofílicos aqui, apresentam uma vez ou outra o quê? Um vacúolozinho clarinho, tá? Então, deixa eu focar. Achou um outro ponto. Aqui, ó. Tem 3 vacúolozinhos aqui. Deixa eu achar outro campo. Ó, nessa região, aqui em cima. Um vacúolo, 2, 3, outro vacúolo aqui em cima. Outro vacúolo aqui, outro vacúolo. E como é que eu tenho referência? Aqui, ó, núcleo da célula e núcleo da célula. Então, o seu citoplasma na célula com os vacúolos. Lembra o que a gente viu lá no rim? Vacúolo redondinho, pequenininho? É uma degeneração o quê? Vascular. Só que agora no fígado. Em termos de descrição, o que a gente faria? Então, 4801. Tendo ainda a estrutura do citoplasma. Todos esses são decorrentes da lesão degenerativa.